Hoje estou aqui na Lagoa do Barbudo para gravar mais uma parte do nosso livro Plano de Batalha para a Oração. Esse livro que está edificando vidas. Se você puder, compre esse livro também para acompanhar junto comigo a leitura, tá bom? Capítulo 11. Como os bloqueios da oração. Deus não ouvirá a vaidade. Jó 35:13. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal, tá bom? É bem rapidinho. Outras pessoas precisam ser alcançadas. Quando você curte, você compartilha, outras pessoas são alcançadas por essa leitura. Vamos lá. Deus não ouvirá a vaidade. Jó 35:13. Procurar acesso a Deus através da oração não é como tentar arrombar um cofre. Ele não escondeu a combinação, de modo que você tenha que torcer para que chegue a combinação correta. Se fosse assim, estaríamos trancados pelo lado de fora. Entretanto, porque Ele conhece tudo e entende a dinâmica de sua santidade em oposição à nossa pecaminosidade, é o próprio Deus que decide e nos conduz no processo da oração, e não nós mesmos. Ao mesmo tempo, a vida na terra é uma batalha inevitável contra os príncipes das trevas deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6:12. Deus graciosamente nos mostrou como devemos orar a fim de nos proteger e para que a nossa batalha espiritual seja bem sucedida. Não os deixei órfãos, disse Jesus aos seus seguidores. João 14:18. Ele não queria que seus discípulos fossem deixados sozinhos diante de lobos, como uma criança abandonada, sem ninguém para cuidar deles e guiá-los. Assim, Deus, em sua palavra, nos ensinou algumas regras de engajamento para nos tornar fortes, resistentes e nos preparar para os dias difíceis que virão pela frente. Pense nessas regras não apenas como mais uma lista de itens a ser obedecida, mas como um guia para transformar a nossa oração em uma experiência verdadeiramente gratificante. Imagine essas regras como dicas de treinamento da parte de um mestre, cujo desejo é nos enviar ao mundo totalmente preparados para nunca mais sermos pegos de surpresa, fazendo com que nos movamos corajosamente para uma posição de ataque. Ao longo dos anos, categorizamos 20 desses princípios bíblicos que chamamos de bloqueios e chaves da oração. 10 deles são princípios que dificultam a nossa oração e restringem a sua liberdade e eficácia. Os outros 10, no entanto, dão à oração um impulso que a leva para além de todos os limites. Neste capítulo, vamos ver os 10 bloqueios da oração. 1. Orar sem conhecer a Deus através de Jesus. A oração é, obviamente, uma resposta um tanto comum quando uma pessoa está sob ataque pesado. Quantos corredores já viraram salas de oração quando um furacão estava para chegar? Deus, naturalmente, pode responder a qualquer pedido que Ele queira responder, proveniente de quem quer que seja. Mas quando se trata de conhecer a Deus como Pai e caminhar com Ele em oração, Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim.
João 14:6. Assim como as pessoas que não têm muito em comum em sua relação têm dificuldades em manter uma conversa, aqueles que não acreditam que Deus possa perdoar-lhe os pecados não podem esperar que Deus se sinta compelido a responder. 2. Orar com um coração impenitente. A Bíblia diz que Deus sabe do que somos formados. Lembra-se de que somos pó. Salmos 103:14. Ele não se surpreende com o fato de que temos que lutar para permanecermos firmes, mas Ele também olha para os nossos corações e sabe quando estamos quebrantados pelo nosso pecado. Salmos 51:17. O problema vem, na verdade, quando os nossos corações não estão nada quebrantados, quando estamos frios e indiferentes para com a sua palavra e para com as nossas transgressões. Como um escritor de Salmos 66 diz: se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Versículo 18. Quando nos apegamos ao nosso pecado e ignoramos a Deus, Ele também ignora as nossas orações, até que estejamos dispostos a nos arrepender. Se somos nós que decidimos tudo, corremos o risco de tomar decisões erradas em relação à nossa oração. 3. Orar para exibir-se. Pessoas que oram apenas para impressionar a outros devem desfrutar dos améns e dos elogios dessas pessoas enquanto estes durarem. Porque, de acordo com Jesus, essa é a extensão total de sua recompensa. E quando tu orares, disse ele, não sejas como os hipócritas, pois eles adoram orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade, eu vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mateus 6:5. Orações públicas que não são acompanhadas por orações individuais quase não valem nem o fôlego necessário para expressá-las. Lembre-se sempre de que, mesmo quando você está conduzindo um público na oração, você está falando para uma audiência de 4. Orar palavras repetidas e vazias. A oração pode ter muitas formas. Pode acontecer de improviso, pode ser escrita e lida, palavra por palavra. Pode ser tão profunda e sincera que apenas sílabas simples conseguirão ser verbalizadas. Uma coisa que faz com que a nossa oração saia como uma torrente de palavras desperdiçada. E falarmos, sem nem mesmo ouvirmos o que estamos dizendo. Jesus disse: mas orando, não useis de vãs repetições como fazem os pagãos, pois pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelhei a eles, pois vosso Pai sabe do que tendes necessidade, antes de lhes pedirem. Mateus 6, 7 e 8. Com certeza, deve haver disciplina e compromisso na oração. Nem sempre temos vontade de orar, mesmo quando o fazemos, mas todos nós sabemos quando estamos transformando a nossa oração em palavras enlatadas, impensadas e sem sentido. E ninguém, muito menos Deus, gosta de ser o receptor desse tipo de conversa irrefletida. 5. Orações não oradas. Certamente as orações mais ineficazes de todas são aquelas que nunca tiramos um tempo para orar. Como disse Tiago, não tem porque não pedem. Tiago 4:2.
Quantas vezes nós passamos por ele acelerados, nunca freando para pedir orientação, ocupados e apressados demais para parar e buscar o seu conselho. Nós queríamos orar, nós pensamos em orar, mas nós nunca conseguimos encaixar a oração em nossa programação. Portanto, não devemos esperar que uma oração não orada receba qualquer coisa diferente de um silêncio insatisfatório. 6. Orar com o coração lascivo. Alguns de nós nunca superaram a tendência de pedir a Deus as coisas que queremos só porque pensamos que essas coisas serão a nossa fonte de felicidade no lugar de Deus. Quando pedem, não recebem, disse Tiago. Tiago 4:3. Pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. Se luxúria, avareza, amargura ou orgulho são motivos para pedir alguma coisa, então Deus não terá prazer em responder. Como um pai sábio com uma criança rebelde, Deus sabe o que deve nos dar para o nosso próprio bem e o que não deve nos dar para o nosso próprio bem também. Mas se nós o amarmos mais, então Ele terá prazer em nos dar as coisas boas que desejamos. O Salmo 37:4 diz: deleita-te também no Senhor, e Ele te dará os desejos do teu coração. 7. Orar enquanto maltrata o seu cônjuge. Quando não estamos tratando com amor e respeito aquela pessoa com quem compartilhamos a nossa vida e a quem prometemos tratar com amor e respeito, Deus menciona que isso funciona como um inibidor da oração. O seu alerta é principalmente para os homens. Maridos, coabitai com elas de acordo com o conhecimento, dando honra à mulher como a um vaso frágil, como sendo coerdeiras da graça da vida, para que as vossas orações não sejam impedidas. 1 Pedro 3:7. Mas, obviamente, o mesmo princípio é uma faca de dois gumes. Como podemos esperar estar em paz com Deus em oração quando estamos semeando desunião em nossas próprias casas? Desrespeitar as nossas esposas ou maridos é um obstáculo à oração. 8. Orar, mas ao mesmo tempo ignorar aos pobres. A Escritura está repleta da compaixão de Deus pelos pobres, pelos necessitados e vítimas indefesas, pelos que não têm voz e sofrem perseguição e injustiça. Quando você mostra compaixão para com os necessitados, Deus favorece os seus pedidos, mas o oposto também é verdadeiro. Quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres também clamará e não terá resposta. Provérbios 21:13. Se você esnoba os pobres como se eles fossem menos do que humanos, indigentes ou simplesmente invisíveis, não se surpreenda se a sua oração sofrer um bloqueio. Pecadores necessitados como nós não deveriam sentir-se mais merecedores de cuidados e atenção do Pai do que os necessitados à nossa volta. 9. Orar com mágoa de alguém no coração. É pecaminoso receber o perdão de Deus totalmente merecido e depois nos considerarmos isentos da ordem e da responsabilidade de perdoar os outros que nos ofenderam. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que também o vosso Pai, que está no céu,
possa perdoar as vossas transgressões. Mas se vós não perdoardes, nem o vosso Pai que está no céu perdoará as vossas transgressões. Marcos 11, 25 e 26. A amargura é uma toxina que não só envenena espiritualmente, mentalmente e mesmo fisicamente, mas também envenena a eficácia da oração e a experiência completa do nosso relacionamento com Deus. 10. Orar com o coração infiel. Uma última barreira para a oração é o pré-requisito básico da fé. Hebreus 11:6 diz: porém, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus acredite que Ele existe e que é galardoador daqueles que diligentemente o buscam. Sempre que não confiamos em alguém e estamos convencidos de que eles não têm a capacidade ou vontade de fazer o que eles dizem, a desconfiança bloqueia o relacionamento. A mesma coisa acontece quando não cremos que Deus pode nos ajudar com o que precisamos. Devemos pedir com fé, não hesitando, porque o que hesita é como a onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor, o homem indeciso e instável em todos os seus caminhos. Tiago 1, 6 a 8. A oração mais fraca é aquela feita com pouca fé. A dúvida nos tranca do lado de fora da nossa própria sala de oração. Senhor, revela-me qualquer coisa que esteja impedindo a minha vida de oração e ajuda-me a livrar-me dos obstáculos rapidamente. Se houver em mim arrogância, fingimento, manipulação, amargura, crueldade ou falta de fé em Ti, perdoa-me e purifica-me. Senhor, eu perdoo aqueles que me têm ofendido, assim como Tu me perdoas. Eu te agradeço por Tua bondade e paciência. Eu estou cansada de ser o responsável por bloquear a minha intimidade contigo e o meu canal de recepção das bênçãos que Tu desejas me dar. Desembaraça-me, peço-te, de quaisquer bloqueios à minha oração. Abra o meu coração para que Tu possas trabalhar através de mim, sem obstáculos, em nome de Jesus. Amém. Que todos os obstáculos, tudo aquilo que tem tentado impedir da nossa oração chegar ao Senhor, seja quebrada em nome de Jesus. Nós não seremos obstáculos para nossas bênçãos chegarem até nós. Tudo que o Senhor nos prometeu irá chegar em nossas mãos. Eu creio que tudo aquilo que o Senhor te prometeu irá chegar até você. Você não irá correr atrás das bênçãos. As bênçãos irão correr atrás de você. As bênçãos te seguirão e te alcançarão. Eu creio em nome de Jesus. Fique firme, não deixe de orar, de clamar ao Senhor. Vamos orar para agradecer, tá? Se você ainda não curtiu, curte lá, tá bom? Se inscreva, compartilha o nosso canal. Vamos orar. Senhor, obrigada por esse dia lindo que o Senhor nos deu. Obrigada, Senhor, porque temos vida. Obrigada, Senhor, porque podemos respirar. Obrigada porque temos, Senhor, paz em nosso coração. Senhor, eu te peço que tudo aquilo que tem bloqueado as minhas orações chegarem até Ti sejam quebradas.
que tudo aquilo que tem impedido as minhas orações serem respondidas por Ti, sejam repreendidas em Teu nome. E que o Senhor me ensine, Pai, a cada dia a orar, para que as minhas orações sejam respondidas. Eu Te entrego a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau. Até o próximo dia de leitura.